Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre um direito que pode colocar uma verdadeira bolada no bolso de milhares de servidores públicos e militares: a revisão do PASEP contra o Banco do Brasil. Vamos detalhar quem tem direito, por que o Banco do Brasil foi condenado a pagar e qual o passo a passo exato para buscar essa indenização. E aqui vai uma informação crucial que muitos não sabem. O prazo para entrar na justiça não é de 5 anos, como o banco costuma alegar. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o prazo é de 10 anos. E esse prazo só começa a contar a partir do momento em que você, o servidor, descobre os desfalques na sua conta. Geralmente quando pega os extratos detalhados. Se você é servidor público, militar ou conhece alguém que ingressou no serviço público antes de 1988, ou se você já tentou pedir seus extratos no Banco do Brasil e teve dificuldades, conte sua história aqui nos comentários. Nós lemos e sempre que podemos, respondemos a todas as dúvidas para ajudar nossa comunidade. Para começar, vamos entender o que exatamente é o PASEP. A sigla significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ele foi criado lá na década de 70, mais precisamente pela Lei Complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970. A ideia original era que a União, os estados, os municípios e também o Distrito Federal depositassem valores em contas individuais para seus servidores, fossem eles civis ou militares. Funcionava como uma espécie de fundo de participação, uma poupança de longo prazo, que visava integrar o servidor ao crescimento da receita dos órgãos públicos onde trabalhavam. Muita gente confunde o PASEP com o PIS, o Programa de Integração Social. Eles são programas primos, nasceram juntos na mesma época, mas tinham públicos diferentes. O PIS era destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, aqueles registrados pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e era administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP, que é o nosso foco de hoje, era exclusivo para servidores e militares. E o banco escolhido pelo governo para administrar todo esse dinheiro foi o Banco do Brasil. É exatamente aí, nessa administração, que o problema que vamos discutir hoje começa. Esse sistema de depósitos mensais nas contas individuais durou por quase 2 décadas. Tudo mudou com a nova Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. Quando a nova Constituição entrou em vigor, ela alterou profundamente a finalidade desses fundos. Os recursos do PIS e do PASEP foram unificados no que hoje conhecemos como Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é o fundo utilizado atualmente para pagar benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial anual. A partir daquele momento, em 1988, os órgãos públicos pararam de fazer novos depósitos nas contas individuais do PASEP de cada servidor. O dinheiro arrecadado ia todo para o fundo novo, o FAT. Porém, as contas antigas, que já tinham um saldo acumulado durante os anos 70 e 80, não desapareceram. Elas deveriam ter sido preservadas, mantidas pelo Banco do Brasil, como um patrimônio do servidor. E seus saldos deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros e rendimentos previstos em lei. Então, quem exatamente tem direito a essa revisão? O público-alvo são os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, e também os militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros militares, que ingressaram no serviço público ou na carreira militar, antes da promulgação da Constituição de 1988. O marco temporal mais seguro, usado pela maioria dos especialistas, é ter ingressado no serviço público até o dia 17 de agosto de 1988. Se você entrou depois dessa data, infelizmente essa tese não se aplica a você.
pois sua conta já foi criada sob as novas regras do FAT, sem o acúmulo de saldo individual da forma antiga. O que o Banco do Brasil deveria ter feito com essas contas antigas? Ele tinha um dever claro como administrador e guardião desses valores. Deveria ter mantido as contas individuais ativas, aplicando a correção monetária correta para proteger o dinheiro da inflação, especialmente nos períodos de hiperinflação. Além disso, deveria aplicar os juros legais e creditar os rendimentos e resultados das operações que eram previstos na legislação do fundo. O saldo que estava lá em 1988 era um patrimônio do servidor e deveria crescer. O que aconteceu na prática e que agora a Justiça está reconhecendo de forma definitiva foi uma má gestão generalizada e grave por parte do Banco do Brasil. O banco falhou miseravelmente como administrador desses valores. Em muitos casos, o que se vê é um verdadeiro sumiço do dinheiro. Servidores que trabalharam por décadas, ao se aposentarem, foram sacar seu PASEP e encontraram saldos irrisórios, de 100 ou 200 reais, quando deveriam ter dezenas de milhares. As falhas que estão sendo comprovadas nos processos incluem diversas práticas irregulares. A principal delas é a não aplicação da correção monetária devida, ou a aplicação de índices muito inferiores aos corretos, o que fez o dinheiro literalmente derreter e perder seu valor ao longo dos anos. Outro ponto gravíssimo foram os saques indevidos ou não autorizados. Muitas vezes o banco simplesmente debitava valores das contas PASEP, usando o patrimônio do servidor para cobrir outras tarifas, taxas ou até para pagar o abono salarial, o que era absolutamente proibido. Também houve a não transferência de valores que eram do fundo PIS/PASEP para a conta individual do servidor, ou seja, o dinheiro que deveria ser distribuído como rendimento ou reserva simplesmente não chegava onde deveria. O Banco do Brasil, na prática, não tratou essas contas como o patrimônio que eram, resultando em prejuízos gigantescos para os servidores. Durante anos, quem tentava processar o Banco do Brasil para reaver esses valores esbarrava em duas grandes barreiras jurídicas. A primeira era a alegação do banco de que ele era apenas um operador e não o responsável pelo fundo, tentando jogar a culpa para a União Federal. A segunda, e mais fatal, era a prescrição. O banco dizia que o prazo para reclamar era de 5 anos e que, como o problema ocorreu décadas atrás, ninguém mais podia processar. Isso mudou radicalmente em 2023. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou o tema repetitivo número 1150. Um julgamento em tema repetitivo é uma decisão que pacifica um assunto, ou seja, ela passa a valer obrigatoriamente para todos os processos sobre o mesmo assunto que tramitam no Brasil. Esse julgamento foi uma vitória espetacular para os servidores e militares. O STJ decidiu duas coisas fundamentais. Primeiro, sim, o Banco do Brasil é o responsável direto pela má gestão das contas PASEP e, portanto, é ele quem deve ser processado e quem deve pagar a indenização. O STJ entendeu que a discussão não é sobre as regras do fundo, mas sim sobre a falha na prestação do serviço bancário, e o banco foi o prestador desse serviço. A União não tem a ver com essa falha específica de administração das contas. Segundo, e talvez o ponto mais importante de todos, o prazo prescricional, ou seja, o prazo limite para entrar na justiça é de 10 anos. O tribunal definiu que se aplica o prazo que chamamos de decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. E o mais importante, quando começa a contar esse prazo de 10 anos? O STJ foi claro. O prazo não começa a contar lá em 1988. O prazo começa a contar da data em que o servidor tem a ciência inequívoca dos desfalques em sua conta. Na prática, quando o servidor tem essa ciência inequívoca do dano,
Geralmente, no dia em que ele finalmente consegue sacar os extratos completos no Banco do Brasil e uma perícia contábil especializada analisa aqueles números e identifica o rombo. Portanto, se você pedir seus extratos amanhã e seu perito identificar o prejuízo, seus 10 anos para processar o banco começam a contar a partir dessa data. Isso reabriu a porta para milhares de servidores que achavam já ter perdido o direito há muito tempo. Certo, entendemos o direito e quem é o público-alvo. Qual é o primeiro passo prático para buscar essa revisão? Você precisa ir pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil. Não adianta tentar pelo aplicativo, pelo site ou pelo caixa eletrônico. Você deve ir até o gerente ou o atendimento e solicitar os extratos completos da sua conta PASEP. É fundamental pedir especificamente as microfilmagens ou histórico completo desde o início da conta, ou extratos desde 1988 até o saque final. Prepare-se para uma certa burocracia e talvez má vontade. O Banco do Brasil não costuma facilitar a entrega desses documentos. Eles são antigos e muitas vezes estão de fato em arquivos de microfilme. O banco costuma dar um prazo longo para a entrega, às vezes de 30 dias, 60 dias, 90 dias ou até mais. Há relatos, como mencionado no vídeo de origem, de pessoas esperando há 4, 5, 6 meses. Por isso, a urgência. Vá o quanto antes solicitar e guarde o protocolo do seu pedido. Sem esses extratos, não há como fazer absolutamente nada. Quando você finalmente receber aquela montanha de papéis, o que procurar? Os extratos antigos são confusos, cheios de códigos e siglas. Você verá coisas como saldo, rendimentos, distribuição de reservas. O problema está nos débitos, nas saídas de dinheiro. Você precisa procurar por siglas como Pague Abono, que significa pagamento de abono, pague rendimentos, que é o pagamento de rendimentos, ou simplesmente retirada, ou saque. O que há de errado com um débito de pagamento de abono? O abono salarial, por lei, deveria ser pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e não debitado, ou seja, retirado, do saldo principal que o servidor já tinha acumulado em sua conta individual antes de 1988. O Banco do Brasil, em muitos casos, tirou o dinheiro do próprio servidor para pagar um benefício que deveria vir de outro fundo. Isso é um dos principais pontos da revisão. O banco usou seu patrimônio para pagar o abono, diminuindo seu saldo indevidamente. Esses extratos são extremamente complexos. Não é uma conta de somar e subtrair simples. Eles envolvem moedas antigas que o Brasil teve, como o cruzado novo, o cruzeiro real, até finalmente chegar ao real em julho de 1994. É praticamente impossível para um leigo analisar isso e saber se está certo ou errado. Você precisará de um profissional especializado, um perito contábil ou um advogado que tenha uma equipe de contabilidade focada em revisão de PASEP. O que exatamente esse perito contábil faz? É um trabalho minucioso. Ele pega o seu saldo inicial, lá de 1988, e o atualiza monetariamente, ano a ano, mês a mês, aplicando os índices de correção corretos que o banco não aplicou. Ele também aplica os juros e os rendimentos que a legislação da época mandava. Ele refaz a contabilidade da sua conta, como se o banco tivesse feito tudo certo durante 30 anos. Isso gera um saldo devido, ou saldo apurado pela perícia. Vamos usar um exemplo prático e diferente para ilustrar a diferença. Imagine um servidor. Vamos chamá-lo de Senhor Antônio. Ele entrou no serviço público estadual em 1982. Em 2019, ele se aposentou e foi sacar o saldo do PASEP que tinha direito. O Banco do Brasil informou que o saldo dele era de, digamos, R$ 7.200.
Ele achou pouco para quase 40 anos de serviço, mas sacou o valor. Agora, em 2025, ele ouve sobre a rescisão, consegue pegar seus extratos de microfilmagens e entrega a um perito. O perito refaz todos os cálculos. Ele descobre que o saldo do senhor Antônio, em 2019, se o banco tivesse aplicado todas as correções corretas e, principalmente, se não tivesse debitado indevidamente pagamentos de abono do saldo principal, deveria ser de R$48 mil. Veja a diferença. O banco pagou R$7.200, mas o cálculo pericial aponta que devia R$48 mil. A diferença é de R$40.800. 48 mil menos os 7.200 já pagos. Esse valor de R$40.800, que era devido lá em 2019, precisa ser atualizado monetariamente até a data de hoje. Vamos supor que essa atualização, usando o índice INPC, eleve o valor para R$55 mil. Esse valor, R$55 mil, é o que chamamos de valor mínimo ou diferença principal atualizada. É o que o banco efetivamente deixou de pagar ao senhor Antônio, apenas corrigido pela inflação. Mas a dívida não para aí, e é aqui que os valores podem crescer muito. Sobre essa diferença, a lei manda aplicar juros de mora. Juros de mora são basicamente uma penalidade pelo atraso no pagamento. O banco está devendo esse dinheiro há anos. E é aqui que os valores explodem. O advogado, ao entrar com a ação judicial, vai pedir que esses juros sejam contados desde a data do erro, ou seja, desde cada débito indevido lá atrás, ou pelo menos desde a data do saque final em 2019. Se aplicarmos juros de mora, por exemplo, de 1% ao mês, desde 2019, no caso do senhor Antônio, sobre os R$55 mil, o valor cresce absurdamente. Se os juros fossem contados desde 1988, como alguns advogados defendem na petição inicial de forma mais agressiva, o valor poderia saltar de 55 mil para, por exemplo, R$220 mil ou mais. Esse seria o valor máximo teórico da causa, que vemos em alguns relatórios. O que acontece na prática, nos tribunais? O valor mínimo, os R$55 mil do nosso exemplo, é quase certo, desde que a perícia esteja correta e bem fundamentada. O valor máximo, os R$220 mil, é muito improvável de ser concedido. A maioria dos juízes, hoje em dia, não concede juros de mora desde 1988. Eles entendem que o banco só está oficialmente em mora, ou seja, legalmente atrasado, a partir do momento em que ele é notificado da ação judicial. Essa notificação oficial chama-se citação. O juiz manda um oficial de justiça ou uma carta registrada ao Banco do Brasil dizendo: Banco, você está sendo processado pelo senhor Antônio. A partir da data dessa citação, os juros de mora legais, atualmente a taxa Selic, começam a correr sobre o valor principal. Portanto, o valor final que o senhor Antônio provavelmente receberá será os R$55 mil, mais os juros que correrem durante todo o tempo do processo, a partir da citação até o pagamento final. Então, o valor não será 220 mil, mas será maior que os 55 mil. Isso explica porque o valor mínimo é uma garantia, mas o valor final tende a ser maior, dependendo de quanto tempo o processo demora. A cada mês que o processo corre após a citação, a dívida do banco aumenta. Por isso é uma ação judicial tão vantajosa. O direito principal foi confirmado pelo STJ e o valor mínimo já costuma ser bastante significativo. Uma dúvida muito comum e importante é: e se o servidor ou militar já faleceu? Os herdeiros têm direito a essa revisão? A resposta é um categórico sim. O direito à revisão do PASEP é um direito patrimonial, ou seja, financeiro. Ele é transmissível aos herdeiros. Se seu pai, sua mãe, seu cônjuge ou companheiro era servidor,
ingressou antes de 1988 e já faleceu, os herdeiros, a viúva ou viúvo, os filhos, podem juntos entrar com a ação em nome do falecido. Para isso, será necessário apresentar, além dos extratos do PASEP do falecido, que podem ser solicitados pelos herdeiros no Banco do Brasil, os documentos que comprovem a condição de herdeiro. Isso geralmente é feito através da certidão de óbito, documentos pessoais de todos os herdeiros e, idealmente, uma certidão de inventariante ou formal de partilha, se o inventário já tiver sido feito. Se não foi feito, é possível pedir um alvará judicial específico para essa finalidade, ou que todos os herdeiros se habilitem no processo. É preciso ter cautela e realismo. O fato de você ser servidor e ter entrado antes de 1988 não é uma garantia automática de que você tem uma fortuna a receber. Depende muito do que aconteceu na sua conta específica. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter sacado o saldo total em algum momento no passado, para comprar uma casa, por exemplo, e a conta não ter sido mais movimentada. Outras podem ter tido contas com saldos muito baixos desde o início, que mesmo corrigidos, não geram um valor que justifique o custo e o tempo de uma ação judicial. Por isso, a análise prévia dos extratos por um especialista é fundamental. Um profissional sério e ético, antes de entrar com a ação, fará o cálculo preliminar. Se o cálculo mostrar que não há diferença a ser cobrada ou que a diferença é muito pequena, ele deve informar o cliente de que a ação não vale a pena. Desconfie de qualquer pessoa que prometa valores milionários antes mesmo de olhar seus documentos. Cada caso é um caso. Onde essa ação é protocolada? Na Justiça Federal. Depende do valor. Se o cálculo da diferença principal, os 55 mil do nosso exemplo, ficar abaixo de 60 salários mínimos, a ação pode correr no Juizado Especial Federal Cível. A vantagem é que, em tese, é um rito mais rápido e não há condenação em honorários de sucumbência na primeira instância caso você perca, o que é raro nesse tipo de ação bem fundamentada, mas é uma segurança. Se o valor principal ultrapassar 60 salários mínimos, a ação deve correr obrigatoriamente em uma vara civil federal comum. O processo lá costuma ser um pouco mais lento e mais complexo, exigindo quase sempre uma perícia judicial, um perito nomeado pelo juiz, para confirmar os cálculos do seu perito particular. Em ambos os casos, é uma briga contra um gigante, o Banco do Brasil, e é essencial estar bem assessorado juridicamente. Vamos recapitular o plano de ação. Passo 1. Ir a uma agência do Banco do Brasil e solicitar formalmente os extratos completos ou microfilmagens da conta PASEP, desde o início até o último saque ou até a data presente. Seja insistente e pegue um protocolo do pedido com data. Passo 2. Com os extratos em mãos, procurar um escritório de advocacia ou um profissional de contabilidade que seja comprovadamente especializado em revisões de PASEP. Passo 3. Aguardar a análise e o parecer contábil. Esse parecer dirá se você tem direito e qual o valor mínimo da sua indenização. Passo 4. Se os cálculos forem positivos e o valor justificar a ação, o profissional ingressará com a ação judicial contra o Banco do Brasil, cobrando a diferença corrigida e os juros de mora. O STJ, como tema 1150, já forneceu a base legal sólida para essa vitória. É importante entender por que esse saldo ficou esquecido por tanto tempo pela maioria das pessoas. A lei que criou o PASEP era muito restritiva. O servidor não podia simplesmente ir lá e sacar o dinheiro quando quisesse, como se fosse uma poupança comum. O saque do saldo principal, acumulado antes de 88, só era permitido em situações muito específicas. A principal delas era a aposentadoria do servidor. Outras hipóteses incluíam a reforma militar, a invalidez permanente ou o diagnóstico de doenças graves como câncer ou o caso de ser portador do vírus HIV, SIDA.
Também era permitido o saque em alguns casos de aquisição da casa própria, através de financiamento habitacional. Por causa dessas travas legais, a maioria dos servidores só ia ter contato com o saldo total da sua conta PASEP no dia em que se aposentava, e muitos nem questionavam o valor pago. Isso mudou um pouco recentemente. Em 2018 e 2019, o governo federal liberou o saque total dos fundos PIS/PASEP para todas as pessoas, independentemente da idade ou de estarem aposentadas. Foi nesse momento que muitos servidores, mesmo os que ainda estavam na ativa, foram ao Banco do Brasil sacar seus valores e se depararam com saldos irrisórios, o que acendeu o alerta e deu início a muitas dessas investigações. Vamos aprofundar um pouco mais a principal defesa do Banco do Brasil e por que ela foi derrubada pelo STJ. O argumento central do banco era a ilegitimidade passiva. Em termos simples, o banco dizia em sua defesa: eu não sou o dono do dinheiro e não criei as regras do fundo. Eu sou apenas o intermediário, um agente operador. Quem manda no fundo PASEP é a União, representada pelo Conselho Diretor do fundo. Portanto, processem a União, não a mim. O STJ não aceitou esse argumento. A tese vencedora, que agora é lei, foi a de que a discussão não é sobre as regras do fundo ou quem é o dono do dinheiro. A discussão é sobre a prestação do serviço bancário. O Banco do Brasil foi contratado e pago para administrar as contas individuais. Ele tinha o dever de aplicar a correção monetária correta, creditar os rendimentos e, acima de tudo, proteger o saldo contra débitos indevidos. Ao falhar nesses deveres, o banco cometeu um ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. Ele prestou um serviço defeituoso que causou dano material ao correntista, que era o servidor. A responsabilidade da União seria discutir as regras gerais do PASEP, mas a responsabilidade por administrar mal a conta individual é exclusivamente do banco. Foi uma vitória jurídica fundamental para os servidores. Quando falamos em índices de correção e juros que o banco não aplicou, do que estamos falando? Os cálculos periciais são complexos porque as leis que regiam o fundo mudavam constantemente. Em certos períodos, o banco deveria aplicar a taxa referencial, a TR, mais juros de 3% ao ano. Em outros, deveria aplicar índices de inflação específicos, como o IPC ou outros determinados pelo Conselho Gestor. Além disso, existe a tese forte dos expurgos inflacionários. Nos planos econômicos das décadas de 80 e 90, como o Plano Bresser, o Plano Verão e o Plano Collor, a inflação real foi muito maior do que os índices oficiais que o governo mandou os bancos aplicarem. A Justiça já reconheceu em milhões de processos que as contas de poupança e FGTS daquela época devem ser corrigidas por índices plenos para compensar o que foi expurgado. A mesma tese se aplica ao saldo do PASEP. O perito contábil, ao refazer a conta, aplica esses índices corretos que o banco ignorou. Ele recalcula o saldo ano a ano, aplicando os juros corretos, os rendimentos da participação nos lucros que não foram distribuídos corretamente e recompõe o saldo que foi retirado indevidamente para pagar abonos. É um trabalho minucioso que revela o tamanho do prejuízo. O documento que o seu perito irá preparar chama-se Parecer Técnico Contábil. Este não é um documento simples, de uma página. Como o exemplo do vídeo de origem mencionou, pode ser um relatório de 20, 30 ou até mais páginas. Ele detalha toda a metodologia utilizada, quais leis foram aplicadas, quais índices de correção foram usados, quais débitos foram identificados como indevidos e, o mais importante, apresenta planilhas detalhadas, linha por linha, ano a ano, mostrando a evolução do saldo correto em comparação com o saldo pago pelo banco. Esse parecer é a prova fundamental do seu processo. O juiz não é contador. Ele vai se basear nesse documento técnico para formar sua convicção. Por isso, a qualidade desse cálculo é vital.
Se o cálculo estiver errado, frágil ou mal fundamentado, o Banco do Brasil vai contestar, vai apresentar a perícia dele e o juiz pode rejeitar seu pedido. A escolha de um profissional com experiência comprovada nesse tipo de cálculo é, portanto, metade do sucesso da ação. Um aviso importante: não tente fazer isso sozinho e não caia em golpes. Você provavelmente verá ofertas na internet de cálculo rápido de PASEP ou calculadoras online. Isso não funciona para esse tipo de revisão. A revisão do PASEP exige os extratos de microfilmagens, que são documentos físicos, individuais e complexos. Não há como uma calculadora online adivinhar os débitos indevidos, os saques e as falhas de correção na sua conta específica. O caminho é burocrático, mas é o único seguro. Extratos físicos, seguidos de uma perícia contábil individualizada. O Banco do Brasil foi, por décadas, o guardião do patrimônio de milhões de servidores públicos e militares. A decisão do STJ, no tema 1150, reconheceu que essa guarda falhou. Agora, cabe a cada servidor ou militar que se enquadra nos requisitos ou aos seus herdeiros buscar a devida reparação por essa falha. É um direito que exige ação, mas que está mais próximo do que nunca de ser concretizado.